O que faz com que envelheçamos? Será possível se manter jovem para sempre? Neste vídeo vamos contar como seria possível, de acordo com a ciência, manipular nosso corpo para parar ou reverter o envelhecimento. Me conta aqui nos comentários o que você faria se pudesse viver para sempre, e vamos ao vídeo. Vamos entender o que causa o envelhecimento antes de tudo. Para a gente crescer e continuar vivendo, as nossas células se multiplicam a todo momento. Células da pele e do fígado se dividem centenas de vezes por dia e até células do cérebro mais lentamente em 2 células filhas. Mas para isso, elas precisam duplicar o DNA, o código genético que representa exatamente o que você é. Toda vez que as células se multiplicam, erros podem acontecer. Na grande maioria das vezes, essas mutações naturais acontecem em regiões que simplesmente não fazem diferença alguma na sua vida. Além disso, nós evoluímos mecanismos de reparo de erros, como proteínas que vasculham o DNA procurando e corrigindo mutações. É tão incrível, por isso muita gente fala na evolução como obra de Deus e não da seleção natural. Fato é que a maioria das mutações naturais não são um problema, enquanto somos jovens. Porém, com o avanço da idade, além de acumular mais mutações nas células, a capacidade de reparo do DNA se torna menos eficaz. Isso pode afetar vários órgãos, levando ao enfraquecimento dos músculos e ossos e diminuição da produção de células de defesa pelo sistema imunológico, o que nos torna mais vulneráveis. No entanto, se o envelhecimento fosse causado apenas pela instabilidade genética, ou seja, fatores externos como exposição excessiva ao sol, tabagismo e consumo de álcool não deveriam afetar a longevidade de uma pessoa saudável. Por que então, pessoas que cuidam da saúde também envelhecem? Existem várias hipóteses sendo testadas, incluindo a disposição de guardar no DNA e a descoberta da proteína da imortalidade, que rendeu o Prêmio Nobel de Medicina a 3 cientistas em 2009. A descoberta começa com nossos cromossomos, que são feitos de DNA altamente compactado. Cada célula humana tem 46 cromossomos, cada um com centenas de genes que determinam nossas características. Se pensarmos nas células como organismos vivos fora do corpo, veremos que elas estão realmente vivas. E o que está controlando essa multiplicação são os genes dentro dos cromossomos. Porém, as células têm um limite, chega uma hora que elas param de multiplicar, mesmo tendo nutrientes à disposição. 1961, Leonard Hayflick e Paul Moliad fizeram uma descoberta surpreendente. Mesmo dando nutrientes, as células não se multiplicavam para sempre no laboratório. Existia um limite. Após algumas gerações, elas paralisavam as divisões, o que ficou conhecido como limite de Hayflick. Antes de 1998, ninguém compreendia por que as células, que supostamente possuíam todos os nutrientes necessários, paravam de se dividir em um determinado momento. Somente após 37 anos, em 1998, é que nós conseguimos entender o que estava acontecendo. E compreender por que as células param de se multiplicar é um dos passos para entendermos por que envelhecemos. Todos os nossos cromossomos possuem, em suas extremidades, uma estrutura chamada telomero. Esta região contém várias cadeias repetidas de DNA e proteínas que seguram todo o resto do cromossomo, que garante que os fios não se soltem. E é exatamente isso que os telômeros fazem. São eles que garantem a estabilidade do nosso DNA e da nossa informação genética. No entanto, cada vez que as células se dividem, os cromossomos perdem um pedacinho do telômero, de forma natural. O que acontece é que quando a célula vai copiar o DNA, ela nunca começa pela ponta, mas sim por uma sequência específica de letras que ficam um pouco depois da ponta. E por isso, tudo que ficou para trás acaba sendo eliminado dessa cópia nova de DNA. As células filhas ficam com um telômero cada vez menor a cada divisão. Um recém-nascido tem em média 11.000 pedacinhos que formam os telômeros em seu material genético, enquanto um idoso tem só 4.000. As células dos idosos passaram por tantas divisões ao longo da vida que seus telômeros são bem menores. Algumas células, durante a vida, atingem o limite de Hayflick, quando elas param de se dividir. Você consegue ver isso na pele de pessoas mais velhas.
Ela não se renova tão rapidamente quanto a pele de uma pessoa jovem e um dos motivos é porque uma boa parte das células do idoso já chegaram no seu número máximo de divisões. O telômero pode diminuir tanto até o ponto em que o DNA perde sua estabilidade. No entanto, a pele é um órgão que é constantemente renovado. As células da pele se dividem o tempo todo, diferentemente de uma célula do cérebro que se divide poucas vezes na vida. Deve existir alguma coisa que impede que os telômeros das células da pele diminuam, porque senão, bebês teriam rugas. E de fato existe. E entender cientificamente como nosso corpo recupera os telômeros das células pode ser a chave para a imortalidade. E tem tudo a ver com o Prêmio Nobel de 2009. Em 1984, Carol Greider, uma estudante de biologia, e sua orientadora Elizabeth Blackburn, descobriram que a evolução desenvolveu uma proteína que impede o encurtamento dos telômeros e mantém a juventude das células, chamada de proteína da imortalidade. Aos 23 anos, Carol Greider descobriu a telomerase, uma proteína que reconstrói os telômeros e prolonga a vida das células. Essa descoberta rendeu o Prêmio Nobel de Medicina em 2009. No entanto, nem todas as células possuem telomerase, e mesmo que a produção seja estimulada artificialmente, pode haver problemas. Células-tronco têm mais telomerase do que as células da superfície da pele, por exemplo, porque precisam se dividir constantemente para criar novas células. Além disso, uma célula com mais telomerase pode se dividir mais vezes do que o normal, o que pode levar a mutações. As células cancerosas, por exemplo, são chamadas de imortais, porque têm mutações que as fazem produzir muita telomerase e se multiplicar sem controle, acumulando mutações ao longo do tempo. O câncer pode ser considerado um efeito colateral da imortalidade celular, mas a ciência está em constante evolução e busca entender os segredos da longevidade celular sem causar a doença. Uma das grandes descobertas é sobre a telomerase, que é capaz de responder a estímulos externos. Existem ações que foram comprovadas cientificamente e que podem aumentar a atividade da telomerase sem causar câncer. No entanto, é importante lembrar que tudo deve ser feito com equilíbrio. A primeira ação é a alimentação. Estudos já mostraram que uma dieta equilibrada reduz a velocidade de encurtamento dos telômeros. Pessoas que consomem fibras de cereais têm telômeros mais longos e maior atividade da telomerase. É importante salientar que o consumo excessivo de fibras não é indicado e que a dieta equilibrada é a chave para desacelerar o processo de envelhecimento. A segunda ação é a prática regular de atividade física. Um estudo mostrou que as pessoas que se exercitam regularmente têm telômeros mais longos do que aquelas que são sedentárias. Embora os mecanismos que levam ao alongamento dos telômeros ainda não sejam totalmente compreendidos. Porém, não é recomendado exercitar-se em excesso, pois isso ultrapassa a capacidade de recuperação do corpo. Um estudo mostrou que atletas profissionais com um histórico prolongado de treinamentos extenuantes possuem telômeros significativamente menores do que outros atletas. Isso significa que suas células estão mais próximas do limite de divisões. Um sono de qualidade é importante para nossos telômeros, assim como para nossa saúde em geral. Pessoas que dormem pelo menos 7 horas por noite têm telômeros mais longos. Ter boa saúde mental é importante. O estresse e a ansiedade também podem encurtar os telômeros. Pessoas que vivem em áreas com pouca segurança estão constantemente em estado de alerta e estresse, o que pode reduzir o tamanho dos telômeros. Isso também é válido para aqueles que vivem em áreas muito barulhentas ou poluídas. É importante lembrar que todos os estudos mencionados sugerem que hábitos saudáveis podem aumentar a atividade da telomerase e predispor as pessoas a terem telômeros mais longos. No entanto, como mencionado no início do vídeo, o encurtamento dos telômeros é apenas uma das 9 causas do envelhecimento, e pode ser que a ciência descubra que hábitos saudáveis apenas retardem o envelhecimento, mas não o impeçam completamente. Se você gostaria de entender mais sobre as causas do envelhecimento em detalhes, deixe um comentário e faremos um vídeo explorando essa ciência mais complexa e avançada. Obrigado e nos vemos no próximo vídeo.